volta com mais um Papeando com Cristina Stech. Eu nem conto para vocês, ou melhor, eu tenho que contar assim, né? Eu recebo aqui a Valéria Stock, grávida de 7 meses. Ela trouxe a Catarina para a campanha eleitoral dela. Vocês acreditam nisso? E ela tem uma frase na camiseta maravilhosa que vai traduzir tudo que ela tem aqui para nos contar, o porquê dela ter optado de, além de ser funcionária pública, se tornar uma possível vereadora. Sou mãe e não perdi a capacidade de trabalhar. Essa frase, preste atenção às mulheres, quer dizer muito. Mas a gente vai contar para vocês um pouquinho dessa história. Seja bem-vinda, Valéria. E essa barriga aí, linda! Obrigada, Cristina. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco mais a minha história, para que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar, né? Porque eu já tenho exemplo de várias, inclusive eu, né? Eu entrei na campanha justamente para tentar uma cadeira aí na Câmara de Vereadores, para a gente tentar solucionar esses problemas que realmente as mulheres passam, né? Pois é, porque a gente ouve muito falar em violência contra a mulher, a violência de gênero na política, a violência brutal da agressividade física, enfim. Mas eu acho que o que mais pega também é a violência moral, é a violência, né, de você não ter a segurança de que você vai sair para dar alusão ao filho e quando você voltar ao teu emprego, a tua vaga está lá garantida, né? E foi por isso, por esse motivo que eu venho através da minha história lutar para que a gente consiga. Essa luta é bem maior, porque é uma luta moral. Sim. É uma luta que eu acho que não pode ser encaixada as políticas públicas, sim, mas mais que isso, é a questão de respeito com a mulher no retorno da licença maternidade ao seu trabalho. Porque o dano não é financeiro, o dano é psicológico, né? Que eu acho que é o pior de todos, porque ele acaba gerando um trauma, né? Mas para a gente começar essa história, você é funcionária pública há quanto tempo? Então, eu Municipal, sou funcionária né? pública há 13 anos. Guarapuavana? Guarapuavana, Olha aí, ó. nascida e criada aqui. E aí eu fiz o concurso público no qual eu passei, né? Fiquei muito feliz. A minha função é fiscal de meio ambiente. E aí eu caí depois de um tempo trabalhando ali na fiscalização ambiental, eu fui parar na Secretaria de Turismo. E foi aí que eu me achei profissionalmente, que eu me achei assim, sabe aquele amor que você faz, com que você levanta e acorde cedo, vá trabalhar. Com prazer, né? É um prazer, muito gostoso trabalhar lá e eu me identifiquei muito. E eu trabalhava com turismo rural. E trabalhava num projeto chamado Caminho de São Francisco. Nossa, acho que pode ser que você já tenha ouvido que lindo. falar. Sim, a gente divulga muito, né? E esse projeto é maravilhoso para o produtor rural, né? Porque ele agrega valor à produção rural, à matéria-prima, aquele leitinho, né? Se transforma em queijo, na nata. Aqueles cafés coloniais que tem lá pelas propriedades. Que pode virar uma latinha ali, olha, os cafés, tudo ali, né? Um doce de leite. Nossa, é maravilhoso. E a gente tem bastante propriedades ali que ainda estão inseridos, estão trabalhando no turismo rural. E aí, quando há 2 anos e meio, né, eu tive uma outra gravidez fora essa. Ela tem 3 filhos, gente, corajosa. E agora vamos encerrar, né? Chega de filho. Mas eu tive o meu menino, que é o chamado Daniel, ele tem 2 anos e meio. E aí eu estava trabalhando na Secretaria de Turismo quando eu tive que sair para realmente ganhar e cuidar dele. E aí no retorno, né, eu tive a infelicidade de perder a função na qual eu exercia, né, lá dentro.
E assim, perdeu, eu digo entre aspas, porque eu sou funcionária pública, a gente não é difícil a gente ser demitido, tem que passar por um processo Sim. administrativo. E não era nada disso, né? Era só questão mesmo do tempo que eu Você fiquei ficou 6 meses afastada. de licença. Eu fiquei um pouquinho mais porque eu peguei ainda a pandemia. E aí as mulheres grávidas não podiam Sim. trabalhar. Era uma lei que eu Sim. deveria de cumprir, né? Então não era uma coisa minha, era uma coisa que foi me imposta para não trabalhar. Trabalhar sim, em home office. Home né? office. E aí, quando eu retornei, eu fui substituída, normal, as empresas sempre nos substituem, né? Mas aí eu perdi a função e nesse momento eu também perdi uma boa, assim, além de perder a minha função, na qual eu gostava muito, né, de fazer, eu também perdi a questão salarial, né, que neste momento a gente que é mãe sabe o quanto faz diferença a gente perder o salário, né? Sim. Você conta com aquele valor todo mês, Isso. né? Conta e aí quando você tem um filho, aquilo lá Aumenta ainda aumenta mais a a despesa. responsabilidade e as despesas, né? E foi aí que eu comecei a lutar a favor das mulheres. E eu pesquisei muito, né, esse tempo e vi bastante o quanto a mulher não existe políticas públicas para as mulheres quando retornam da licença maternidade. Porque as empresas e o governo, no meu caso, toda a legislação foi cumprida e acredito que essa estatística que eu tenho hoje, que eu trouxe para você, que 52% das mulheres brasileiras perdem o seu trabalho quando retornam da licença maternidade. Eu creio que todas elas também, a questão da legislação, ela é cumprida. Só que nós não podemos aceitar isso. Ela é enfraquecida, na verdade, né? Sim, há um empobrecimento, né? Eu creio que essas medidas que acontecem com a mulher, ela é um empobrecimento feminino. O que hoje tanto a gente ouve falar do empoderamento. Já ouviu falar? Sim. Da mulher no mercado de trabalho, que a mulher tem que ocupar os espaços na política, no trabalho, na empresa, em vários setores, né? A gente vê esse entusiasmo, essa voz das mulheres, só que aí entra que essa coisa não se encaixa, sabe? Não consegue. E uma das causas da mulher perder também é uma política pública ineficiente que a gente tem, só que ela não é completa ou ela não te ajuda. Aí que eu queria falar com você. Hoje, a maioria dos legisladores é homem. Então, tudo bem, faz a lei. Mas o que está escrito nas entrelinhas ou o que não está escrito nas entrelinhas? É que aí é que o bicho pega. Será que nessa lei que contempla a licença maternidade, e aí tem uma diferença, algumas têm 4 meses, outras têm 6 meses, que é outra coisa totalmente inaceitável, porque não tem diferença de mãe de uma gestação, sabe? São 9 meses, tudo bem, algum percalço aí nasce mais, né? Nasce prematuramente, mas não interessa. Por que haver essa diferença? Esse é um ponto, né? E agora, por que não está escrito ali que você tem que voltar para a função que você exercia? Tudo bem, você pode ser substituída, tem que ser substituída, é óbvio, né? Mas você tem que ter a garantia do retorno, pelo menos com a mesma remuneração. Nem que você seja colocado em outra parte, mas a remuneração tem que ser compatível. Falta muito, então. A gente vê que é muito falho, sabe? Essa questão, assim, de legislação, porque não é você obrigar o empresário ou pegar e colocar leis que
desfavoreçam ali a empresa a contratar mulheres, mas é uma garantia que essas leis elas possam ser uma garantia dessa mulher, porque se essa mulher volta ao trabalho, ela não está voltando por brincadeira. Sim. Porque uma mulher, quando ela quer voltar ao trabalho, ela precisa, né? Porque para agregar valor na renda familiar, e ela também, às vezes, quer continuar a profissão, a se profissionalizar, continuar ali. Quer ter independência, né? Independência financeira, né? Então, essas leis ainda são muito ineficientes com as mulheres. E outra coisa, uma ineficiência, assim, absurda, que a gente, assim, não pensa, porque às vezes você não precisa dessa política pública, mas outras mães precisam, como as creches. Sabe, as creches hoje é totalmente ineficientes no sentido de horários. Porque, horário, você tem que levar teu filho às 8 horas da manhã. E aí você tem que buscar ele às 5 horas da tarde. E aí tem uma legislação no nosso município que antigamente era das 9 às 18, o horário comercial. Só que em 2003, a Câmara dos Vereadores aprovou uma legislação que mudou o artigo 39 da Lei 07 de 2024, dizendo que os comerciantes, eles têm a flexibilidade de horários. Quer dizer que se a empresa diz que o horário de funcionamento legal daquela empresa é das 9 às 19 horas, aí essa mãe está mais prejudicada ainda. Com certeza. E aí, o que eu falo assim? Eu acho que é dever do poder público olhar isso, porque a transformação, o comércio, o desenvolvimento do comércio, ele deve acontecer. Essa política pública da flexibilização eu acho muito importante e legal. Não estou contra ela. Sim. Mas ela tem que encaixar com a política pública das creches, os horários flexíveis das creches. E também isso é possível, porque a gente foi ver, eu fui pesquisar em outros municípios, existe flexibilização de horário. E é claro que altera um pouco o orçamento do município na Secretaria de Educação. Só que não é uma coisa absurda e traz benefícios para a sociedade e para o trabalho, porque daí inclui essa mulher no mercado de trabalho, ajuda o empresário a ter mão de obra e além disso, a mão de obra em oferta assim, maior, atrai outras empresas também da tua região, porque algumas empresas, elas escolhem aquela cidade que tem maior mão de obra. Sim. Porque daí facilita, né? Então, essa política pública, ela pode ser encaixada aqui no nosso município, de forma que não é uma coisa tão absurda e que realmente coloca essa frase de empoderamento feminino. Mulher no mercado de trabalho, ajude. Essas políticas públicas, elas têm que vir para ajudar a mulher e não para atrapalhar. Que não, hoje é um caso. Sim, e você veja uma coisa, uma vez em que a mulher esteja cuidando do filho, que o filho esteja numa creche, num horário em que você possa trabalhar sossegada, que você sabe que tem a segurança que teu filho está bem cuidado, acaba impactando em outros setores. Com certeza. A criança fica menos doente. Então, tem a área da saúde, tem a questão da área econômica, como você mesmo citou, né? E a própria empresa, por próprio empresário. Eu fiz uma entrevista recente com o psiquiatra, com o Dr. Kleber, e a gente tratou muito a questão da saúde mental. A saúde mental, ela acaba desencadeando, é o gatilho para todos os tipos de violência. Todos. Aí vem a depressão, vem uma série de consequências, né? Então, a partir do momento em que se olha isso de uma forma bem ampla, bem generalizada, que eu duvido que isso aconteça.
Duvido que isso aconteça, Não acontece. porque para você ter essa percepção, você tem que ser provocado, que é o que está acontecendo aqui. Sim, tem Se que você provocar. não trouxesse essa questão, por exemplo, na minha cabeça, você não consegue imaginar que quando você trata de políticas públicas para as mulheres, esse tipo de coisa aconteça, entendeu? Por isso que eu digo, as mulheres têm que estar no poder. Sim. E as mulheres estando no poder, cada um pensa de uma forma diferente e une. Sim. Porque assim, eu acredito muito no ciclo. Você não consegue sobreviver sozinha. Não, de jeito nenhum. Ninguém consegue. Você precisa do agricultor, você precisa de tudo, você precisa da indústria, do comércio. Então, a mãe, ela para dizer sim a uma gestação, ela gera além de ser o meu filho, a minha filha aqui vai ser mão de obra. Com certeza. Vai ser mão de obra, vai ser Vai ser uma cidadã, né? evolução para a cidade, para o país, né? Não é, eu vejo assim, a mãe, ela tem a nossa representação, né, de mãe, é o significado maior de amor, Proteção, de proteção, acolhimento. acolhimento. Então, assim, você criar políticas públicas que auxiliem essa mulher a ter garantia do trabalho e da família é muito importante. Porque as mulheres, elas não podem ser castigadas quando voltam, quando retornam ao trabalho, com uma perca de um trabalho ou a Porque, a questão, olha só, né? não deixa de ser uma forma de punição, né? Olha, você está É sendo uma punida forma. porque Por- você deu à luz a uma criança, E porque ficou você tempo ficou fora. 6 meses cuidando do teu filho, então agora quando você volta, você tem que ser punida. Você perde o teu trabalho. Aí o que acontece psicologicamente com essa mulher? Essa mulher sofre de depressão. Sim, vem a saúde mental, né? Ela, além de sofrer as questões financeiras dentro da família, é psicológica e ainda é um incentivo para que a mulher não tenha filhos. Sim. É um incentivo para, tipo, a minha filha, eu tenho minha filha de 16 anos. Quando a gente passou por essa situação de eu perder, ela falou assim, mãe, eu não quero ter filho. Eu falei, não, filha. Falei assim, não, mas acontece, mas a gente dá a volta por São os cima. impactos que tem no entorno, né? Sim, e eu vejo assim, a situação, as minhas amigas, a maioria passaram por isso. Então, esse dado estatístico de 52% tá aqui no nosso Nossa, a meio. maioria, né? Nosso meio. Nós estamos aqui, sabe? Então, eu quero assim, se eu não conseguir ser vereadora, pelo menos eu falei. Sim. E aí eu fui ouvida, até o deputado Rodrigo Estacho, ele falou assim, nossa, mas o que é esse? Eu falei, sou mãe, não perdi a capacidade de trabalhar. Você sabia que 52% das mulheres perdem o trabalho quando retornam? Ele, é? Vai lá conversar comigo Tá no outro vendo? dia. Fui lá conversar com Poucas ele. pessoas sabem. Quem cria as leis não sabe. Pois é. E aí criam as leis, mas são muito ineficientes, né? Tipo, uma lei de uma mãe que ela tem 4 meses de licença maternidade, que é o CLT, né? Sim. Quem é as mães do comércio aqui de Guarapuava sabe, só 4 meses. E aí você vai tentar a vaga na creche, a creche diz, a partir dos 6 meses a gente libera a entrada da tua criança. E aí, como que... O que vai fazer com qual os 2 que meses? encaixa aí? Aí é forçar a mulher a ficar sem trabalho. Sim. Porque não fecha. Ou você cria, ou você fala assim, não, porque a lei dos 6 meses geral para todos é uma lei federal, Sim. ela tem que vir, né? E aí, mas dá para encaixar uma política pública municipal Sim. aqui, de recolher essas crianças, assegurar o recolhimento delas,
para que essa mãe não perca o trabalho, essa mãe que quer voltar a trabalhar e que ela esteja garantida que a criança dela vai estar segura, vai estar bem cuidada. Isso aí é um benefício total para a sociedade, para Guarapuava, para movimentar o PIB do município. Sim, tudo, né? Então é fantástico isso. Cristina, então assim, a gente fala bastante sobre as creches, né? Que é um auxílio para essa mãe. Só que eu quero enfatizar aqui que eu não quero sobrecarregar as escolas, as professoras principalmente, e que há formas de a gente fazer isso como o poder público tem que garantir um orçamento melhor e maior para a Secretaria de Educação, chamar as profissionais, que essas profissionais possam trabalhar com escala. Dentro das suas 8 horas, todas vão trabalhar, só que em forma de escala, dá para fazer 2 escalas. Uma entra mais cedo, outra sai mais cedo, outra entra mais tarde, sai mais tarde. Para que esses horários flexíveis que hoje atendem o comércio de Guarapuava possam também atender essas mães que estão dentro do comércio trabalhando, né? Eu acho assim que há como fazer, é uma política simples de fazer, né? Não é nada muito que tenha que ter muita elaboração, um projeto muito grande. É fácil, as empresas trabalham com escala, empresas que tem 24 horas de funcionamento, então o município também pode trabalhar com escala. É real, nós aqui trabalhamos por escala. A gente respeita, né, as horas previstas pelo sindicato. De manhã tem jornalista que sai na hora do almoço, logo após o almoço entra outro jornalista e assim nós vamos indo até o final da tarde, até o final do expediente. É assim que é, né, a evolução das coisas. Tá, mas eu queria saber de você, por que o PSD? Então, Questão de oportunidade, de convite, de afinidade, como que ocorreu essa tua opção? foi assim, foi um convite e através desse convite caiu a ficha, falei assim, puxa vida. Você nunca tinha pensado em ser vereador, eu ser coloco candidato? sempre Deus e a família, né? Sim. Eu falei assim, nossa, mas agora, né, a oportunidade talvez daí de conseguir sentar numa cadeira ali de vereadores, poder fazer projetos de leis, conversar com os colegas da Câmara para que eles entendam esse projeto e votem favorável, né? Então eu posso mudar localmente essa história das mulheres do Brasil. E aí esse convite, né, eu recebi e eu conversei com a família, alguns foram contra, né, por questão da barriga, né, e outros foram favoráveis, tal, mas assim, a decisão maior prevaleceu para ajudar as mães, que hoje eu não vejo nenhuma em Guarapuava com essa questão mesmo do trabalho e da mãe, que essas coisinhas assim, porque eu fui muito atrás de político quando eu sofri isso e fui muito atrás de político quando alterou o horário da creche, que era até 5h30, fizeram até 5. Falei, meu Deus, eu trabalho até as 5, eu trabalho... Mas tem mãe que trabalha até as 6. Pois é, nós trabalhamos até as 5, que é um horário legal, ainda eu não conseguia. Eu tinha que pedir um pouquinho antes para sair para mim, eu não consigo ser teletransportada, né? Então eu falei, meu Deus, e tal essa mãe que trabalha lá numa que empresa, não tem carro, que mora longe, que trabalha longe da creche. Pois é, essa mãe. Que são as que mais precisam. E aí eu criei um grupo, o nosso grupo aumentou bastante mães, falando que queriam conversar com o secretário da época, e aí pedi para o secretário um momento com essas mães, aí ele disse que não era possível, que a decisão já estava tomada, e aí algumas mães já saíram do grupo, porque não aconteceu nada, né? E eu procurei alguns vereadores homens, outros vereadores mulheres, procurei a procuradoria do município também, através de um e-mail, de telefone.
até hoje não fui respondida. Então eu vi que a necessidade mesmo, tipo assim, a minha não me atenderam. E aí eu falei assim, mas tá na hora, esse convite com a questão que eu quero fazer políticas públicas que se encaixe para mãe trabalhadora. Sim. E falei assim, vou ir. Vou encarar o Aceitei. desafio. E aí eu cheguei pro deputado Artagão, que ele é o presidente, né? Falei assim, quando eu tava maiorzinha, minha barriga, falei, não vou. Falei, desculpa, mas eu Não queria dá. muito, mas não dá. Olha a minha barriga, eu vou estar bem Mas são duas barriguda. mulheres na luta, gente. E aí ele me incentivou mais ainda. Sim. Eu achei que ele ia me olhar assim, ia falar, meu Deus. Daí ele me incentivou, ele falou, Valéria, mas isso é legal. Vai atrás do teu sonho, Nossa, corre é lindo. atrás. Carregando a filha na barriga. Carregando a junto. filha, lutando por um direito de várias outras mães, sabe? Então aí ele me incentivou mais. Daí eu olhei pro meu marido, que também foi na reunião, e vamos então, né? Então vamos. Daí ele falou, trabalha agora, e daí depois, quando tiver mais barrigudinha, fica em casa, trabalha na rede social. Sim. E a gente se ajuda. Falei, eu vou lutar pelo esse sonho, né? Eu tenho esse sonho, então eu quero mesmo, né, conseguir. E vamos ver se eu quero ser uma boa representante. Ó, que legal. E as mães que saíram do grupo, bora lá voltar, né? Não dá pra desistir, Não né? dá, não não. tem como desistir. É muito importante, né? Essa pauta, eu acho que é uma pauta que ajuda o comércio, a Tudo, economia, geral, a saúde né? mental das mães, Geral. as crianças. Então, uma infinidade de só coisa boa. Bom, mulherada, somos a maioria também do eleitorado. Mulher candidata tá assim, ó, graças a Deus, né? As mulheres acordaram, estão acordando para entrarem na política partidária e com esse desejo realmente de fazer a diferença, né? Então eu queria agradecer a você, Valéria, por ter vindo e trazido a Catarina. Quero vê-la nos teus braços aqui no retorno. Vou trazer ela com um lencinho aqui. Ai, falar que assim, linda. A dona Catarina chegou, porque essa mulher aqui, daqui uns 25 Uma anos guerreira. vai ser uma Não, forte. na adolescência ela já pode começar a militar sem problema nenhum, né? Então eu queria agradecer a tua presença aqui, né? Te desejar uma boa sorte, te dar os parabéns aí pela tua força, pela tua garra, porque não é para qualquer um, né? Encarar uma campanha política e carregando uma filha na barriga, né? Com certeza. Mas a causa se torna mais nobre ainda, né? Essa causa aí, eu tenho certeza que É muito representativa, né? certeza. Muito, Aí muito. vai fazer diferença Sim. de muitas mulheres. Sim, sim. Bom, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Então, você está conhecendo um pouco de quem é a Valéria Stock, candidata a vereadora pelo PSD, mais uma mulher aí na luta. E quero lembrar você que é no nosso podcast vai ao ar às segunda, quartas e sexta, sempre às 19 horas, ou então pela sua plataforma de áudio preferida. Eu vou ficando por aqui. E você continua ligado aí no seu portal www.redesudenoticia.com.br.